nada acontece sem o diretor aprovar. É um pouco mais profundo do que só organizar os acontecimentos. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas Agiga, estou aqui hoje com o André. A gente vai falar um pouquinho aí sobre lives profissionais. André, o que é preciso para a gente ter uma boa live profissional hoje? A gente vê as lives aí, um produto novo no mercado, né? E está acontecendo muito. E a gente sabe que não é só a parte de equipamento, a gente sabe que precisa ter várias coisas e várias pessoas envolvidas. Qual é o primeiro ponto principal para ter uma boa live? Tudo bom, Douglas? Deixa eu te cumprimentar primeiro. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos falar então sobre as lives profissionais, que é um nível acima aí do que o pessoal está acostumado a fazer, né? As lives caseiras, todo mundo já meio que se vira, todo mundo já meio que conhece um software que transmite, mas a gente está falando de um nível acima aí. Se você tem a sua empresa, tem o seu negócio, você precisa produzir uma live realmente de qualidade, é sobre isso que a gente vai falar, né? Legal, André. É sobre isso que a gente vai dar umas dicas aí para vocês também conseguirem se organizar. Então vamos lá, primeiro de tudo é organização, né? Uma live, ela funciona, é muito parecido com o processo de um programa ao vivo de televisão, tá? Então, organização é tudo. A gente vai começar falando do diretor-geral, né? Como você falou. Ok. O que é o diretor-geral, né? Às vezes a pessoa pensa, pô, mas a minha live vai precisar de um diretor? Né? Se for uma live grande, uma live mais complexa, uma live que realmente tem que ter qualidade, você vai precisar de um diretor-geral. Imagina você que a gente tem uma orquestra e a orquestra tem que ter um maestro, né? O diretor-geral é o maestro dessa orquestra. Ele é responsável pelo resultado final da sua live. Esse cara, ele tem que ter o conhecimento de todo o processo. Ele tem que ter conhecimento de iluminação, de câmera, de áudio, de edição, de pós-produção. Ele tem que ter o conhecimento de tudo para poder orientar esses profissionais abaixo do diretor-geral para dizer o que ele quer. Para lançar um vídeo na hora certa, para lançar a apresentação da pessoa que está palestrando. Isso. Além disso ainda, por exemplo, o diretor-geral vai ter contato direto com o cliente. E o cliente vai dizer assim, olha, eu quero como resultado dessa live, por exemplo, começar a mudar o posicionamento da minha empresa. E para isso eu quero produzir uma live assim, assim, assado com esses elementos. O diretor que conhece da ferramenta, ele vai nesse momento pensar junto com o cliente e propor, falar, ó, se a gente trabalhar dessa outra forma, a gente vai atingir um resultado melhor do que se a gente trabalhar assim. Então o diretor-geral ele está desde o início, desde a concepção do projeto, isso de formato, de como vai ser feito, de tempo de produção, de quem entra, de como fala, qual vai ser o tom dessa live. É um pouco mais profundo do que só organizar os acontecimentos. E aí o que ele vai fazer? O diretor vai montar a equipe dele. É como um técnico de futebol. Ele vai escalar os jogadores e vai montar a equipe dele. Então, depois de contratado o diretor vai fazer a contratação do resto do time. Então, o diretor tem que estar em contato com o cliente a partir do momento que o cliente decide fazer uma live, é isso? Isso, ele é o primeiro profissional a ser contratado pelo cliente. E assim, tudo que acontece no set de gravação é de responsabilidade do diretor. Eu vou te dar um exemplo. Uma época eu fui fazer direção de um programa de TV. Só que esse programa de TV eu não pude escalar os meus jogadores, porque era um programa feito com voluntários, né? E quando a gente tem voluntários, as pessoas estão ali com a maior boa vontade para que a coisa aconteça, não são necessariamente profissionais da área. Então a gente tinha todo o set de gravação montado certinho e eu saí para resolver algumas pendências com o cliente. Fiquei umas 2 horas fora, quando eu voltei estava tudo fora. A iluminação, eles tinham afinado de novo, tinham mexido o tripé de lugar, trocado lente das câmeras, o que causou um atraso de mais 2 horas para reorganizar as coisas. Então assim, num set de gravação, nada acontece sem o diretor aprovar.
porque ele é o responsável pela entrega final do material. Correto. Se a gente não tem alguém que organize e que pense e organize essas pessoas, cada profissional vai fazer do seu jeito. Dificilmente vai ser o jeito que o cliente quer e dificilmente a gente vai atingir o resultado que o cliente quer, porque quem tem todas as informações é o diretor. Legal. André, me diga uma coisa. Se o cliente não tem conhecimento, não tem um contato de um diretor geral, a Giga consegue fornecer isso para ele? Consegue. A gente trabalha em todas as etapas, né, da produção de um evento online, de uma live, de um evento híbrido, e detectando as necessidades que o cliente precisa, o que o cliente quer, automaticamente o nosso departamento já vai orientar ele. Fala, olha, você vai precisar de um diretor, aqui a gente tem algumas opções, esse aqui se enquadra melhor nesse tipo de evento, tem mais conhecimento nessa área, porque também tem isso, né? Tem diretores que são especializados em áreas diferentes, um em curta-metragem, outros em longa, outros em eventos. Então é uma área muito segmentada. E aí a gente pode orientar o cliente e a partir daí ele vai estar em contato direto com o diretor e o diretor mesmo já vai dando essa assistência para o cliente. Ah, legal, legal. André, eu acho que, não sei se seria viável tocar nesse assunto, mas e o custo disso para um cliente? É um valor muito alto ou não? Então assim, a gente tem eventos de todos os portes, né? De todos os tamanhos. Obviamente, se for um evento grande, por exemplo, um evento com amplitude nacional, você não vai arriscar deixar o seu evento na mão de alguém que não tem uma experiência do mesmo nível do seu evento. Obviamente, você vai pagar mais para esse profissional. É um evento mais simples, você vai contratar um diretor que caiba dentro do teu orçamento, dentro do seu evento. Exatamente, não precisa... a gente vai otimizar a tua verba para que você não contrate um profissional que de repente nesse momento não é necessário, né? Com um profissional um pouco mais, com um custo um pouco mais baixo, com um pouco menos de experiência, ele já vai suprir a demanda que você está precisando naquele momento, porque o teu evento ele é muito simples. Mas é muito importante que o seu evento tenha um diretor, porque se alguma coisa der errado, se o resultado final não for o que o cliente quis, quem vai ser o responsabilizado por aquilo é o diretor geral. Se você não tem essa pessoa, você vai responsabilizar quem? Pelo resultado que não foi um resultado que te agradou. Ou se você for parabenizar, você vai parabenizar quem? Óbvio, toda a equipe, né? Mas o responsável, quem vai assinar o teu evento é ele. Legal, bom saber. E quem quiser saber mais, né, pode entrar em contato com a Giga, tem o André aqui, nosso grande amigo, que pode passar mais informações para vocês. Exatamente. Só lembrando, pessoal, que essa aqui é uma série de 11 vídeos. Então hoje a gente falou sobre direção geral, mas a gente tem mais 10 temas aí. Então se liga nos outros vídeos que a gente vai estar esclarecendo cada função e o que é a responsabilidade de cada um dentro de um evento online. Se liga nos próximos vídeos, viu? Valeu, gente. Um abraço.